Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a nossa aula é voltada para plano cartesiano. Gente, plano cartesiano é muito usado mesmo, tá? Por incrível que pareça, ele é usado muito em GPS, tá? O GPS é dado por coordenadas, então essas coordenadas, as leituras são tudo feitas em torno de plano cartesiano. Outro sistema que a gente usa muito, o plano cartesiano, é no sistema CNC, comando numérico computadorizado, tá? Que são aquelas máquinas como torno, como fresa, isso muito usado em empresas, né, metalúrgicas, né, metalmecânica, que trabalha com programação de máquinas CNC. Então, é tudo voltado a plano cartesiano. Mas vamos lá para o que interessa, tá? Beleza? Olha só, gente. De boa, olha aqui. Plano cartesiano. Temos dois eixos aqui, vocês estão vendo, que é um eixo X, tá? Um eixo X e o eixo Y, onde o X é chamado dos eixos da abscissa e o Y chamado de eixo da ordenada. Isso aí é a parte teórica da coisa. E são divididos em quadrantes, tá? Onde eu tenho o primeiro quadrante, o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, tá? Isso aqui é identificação de pontos, tá? Pra gente saber onde está cada ponto. Poxa, por exemplo, o eixo 2 e 3 está no primeiro quadrante. Então, é um modo de você localizar o ponto, tá? Somente isso. Eu vou apagar a parte de pontos e vou explicar para vocês como é que funciona as coordenadas do plano cartesiano. Por exemplo, olha aqui, se eu tenho, lembrando que o plano cartesiano, ele tem uma parte graduada. A parte graduada do eixo X, ela está assim, ó. Aqui é o zero, que é o ponto de origem, onde eu tenho 1 positivo, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, né? Do zero da origem para frente, né? Até o infinito. Do zero para cá, no caso, que é como se fosse a reta numérica mesmo, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante, tá? Assim vai indo sucessivamente, tá? Aqui infinito, menos infinito, mais infinito. A ordenada, a mesma coisa, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante, aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante, tá? Eu primeiramente vou colocar para vocês uma coordenada aqui, tá? Lembrando que isso é muito usado na geometria analítica, tá? Olha aqui, ó, ponto A. Eu quero saber aonde está localizado o ponto A com essa coordenada, ó, 2 e 1. 2 e 1. Qual que é a localização dentro do plano cartesiano? O ponto A, 2 e 1. Lembrando que o primeiro número é x, o segundo é y. Isso aí tem que estar muito em mente. O primeiro número é x, o segundo é y, tá? Olha aqui. Então você vai lá no eixo x, eu sei que o x vale 2. Você vai aqui, ó, o 2. E o y vale 1, você vai fazer o quê, ó? Ó, vai subir aqui, ó. Localizei o ponto A. Então, ponto A, x2, y1, tá? Se eu quero achar um ponto B, menos 2 e 3. Olha só, o primeiro valor é o x, o segundo é y. Então, o primeiro é ix, então você vai na reta x, onde está menos 2 aqui e 3 aqui, então você vai traçar, né? Você vai traçar. Então, de menos 2, olha aqui, ó. Vamos lá. Como aqui é mais longo, melhor fazer na régua para não ficar muito torto. 2. E o 3 positivo, que está na reta y, ó. Que legal.
né? Então aqui eu tenho o ponto B, certo? Ponto A, ponto B. Tirando isso daqui, gente, todos os pontos são simples. Só que tem alguns que você tem que ficar esperto. Por exemplo, ponto C. Se eu tenho o 0 e o 2, olha só. O 0 e o 2. O 0 é o X e o 2 é o Y. Então, se o 2 é Y, o ponto vai em cima do 2 positivo do Y, da linha Y, ó. Você pode ir na linha, não tem problema, tá? Porque eu sabendo isso aqui, eu sei que eu tenho um ponto 0 e 2. E se for o contrário, professor? E se for o contrário? E se for 2 e 0? Então, meu ponto X é 2, né? E meu Y é 0. Então, meu ponto vai aonde? Vai no ponto X, porque meu X é 2. Então, ele vai ser aqui, ó. Aqui vai ser meu ponto B. Então, não tem segredo também, não. Para não esquecer nenhum jeito, se um dos pontos for 0, consequentemente, o outro ponto é onde você vai marcar o ponto de origem, né? Que nem, por exemplo, aqui, ó, 0 e 2. Qual que é o número que eu tenho aqui? 1 é 0, o ponto Y. O ponto Y é 2, então o Y é 2. O X é 2, o ponto é no X2. Então não tem segredo, não tem segredo nenhum, né? Vou fazer mais um só para a gente fechar a aula, tá bom? Olha só. E se eu tenho ponto E, e se eu tenho 5 e 3? Olha, ponto longo, hein? O X é 5, ou melhor, vamos fazer assim, ó. Menos 3 vai ficar bonito, certo? Se eu tenho o X, 5, então o X, minha reta X é aqui, 5. E o menos 3 aqui, ó, o Y, menos 3. Então, você vai pegar a régua e vai partir. Vamos localizar os pontos, olha só. Que coisa linda, né? Lembrando que é extremamente importante esta aula, tá, gente? Parece que não, mas é. E é muito legalzinho de trabalhar com plano cartesiano. Aqui, então, é meu ponto. É o cruzamento do ponto E. Tá, gente? Pessoal, em relação a plano cartesiano, é isso. E outra, só para lembrar, eu posso perguntar muito, muitas perguntas podem acontecer, uma delas em relação a quadrante. Em qual quadrante está localizado o ponto E? O ponto E está localizado no quarto quadrante. O ponto D, aonde está localizado o ponto D? O ponto D, queira ou não, ele está localizado no primeiro quadrante, tá? E você pode, isso aí, nomear todas, né? O ponto B está localizado no segundo quadrante, né? Beleza? Eu não fiz nenhum que tá localizado no terceiro, mas já deu para entender legal como é que funciona o plano cartesiano, tá, gente? Da minha parte é só. Eu espero ter ajudado vocês. Lembrando que esse conteúdo é mais voltado para o sexto e para o sétimo ano, né? Que estão começando a ver a parte de plano cartesiano. Mas quem está na parte técnica, né? Que está trabalhando na área CNC principalmente, pode trabalhar com o plano cartesiano e pegar o seu entendimento por aqui. Espero ter ajudado vocês e até a próxima. Tchau, tchau.